Olá, meu nome é Letícia, eu sou ilustradora. É um prazer te ter mais uma vez aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como pintar 3 tipos diferentes de árvores com aquarela. Separa o material e vem comigo. Para esse projeto você vai precisar de papel canson 300 gramas para aquarela, tintas nas cores azul, vermelho e amarelo, lápis grafite, borracha, limpa-tipo, pincéis redondos número 12 e número 8 e um recipiente com água. Nesse projeto não vamos trabalhar com muita água, mas mesmo assim eu gosto de fixar com uma fitinha o papel. Primeiro para não ficar dançando, para não ficar ruim de vocês assistirem daí, mas também para esticar o papel, porque ele sempre dá uma entortadinha com um pouco da água que a gente usa na aquarela, que não tem jeito. Para já aproveitar e treinar um pouco a mistura de cores, eu já indiquei para esse vídeo trabalhar com azul, o amarelo e o vermelho. E então eu já vou deixar o card aqui em cima para vocês do vídeo que eu preparei sobre isso, que é a teoria das cores aplicada à aquarela. E aqui eu já estou fazendo uma mistura das cores que a gente vai usar nas copas das árvores, né? E vocês vão reparar que eu botei um toquezinho de vermelho, porque deixa um verde um pouco mais natural, ele dá uma rebaixada e ele sai daquele universo do infantil. Então eu vou preparar 2 tons de verdes, um mais claro e um pouco mais escuro, porque a gente vai precisar dar um pouco de contraste na base da copa dessas árvores. Então vamos lá, o primeiro modelo é um pinheiro, bem simplesinho, que é basicamente assim um cone com um pedacinho de tronco embaixo. Eu vou fazer um traço bem simples de grafite por baixo. E esse é um pinheiro mais com uma cara europeia, mas ele é bem fácil de fazer, já representa. Tem milhões de espécies, mas esse é um mais simplesinho e bem tranquilo de ser feito. Antes de começar a pintar, eu tiro o excesso com limpa-tipo. E eu começo pintando com verde mais claro, criando a primeira forma, a estrutura desse pinheiro, deixando as bordinhas irregulares, que tem aquela ideia meio espinhosa das folhinhas do pinheiro. E essa é a primeira camada. Enquanto a copa seca, já vou preparar o marrom do tronco. E o marrom é a mistura de vermelho, azul e amarelo. E eu vou fazer um marrom um pouco mais quente, então por consequência, então vai um pouco mais de vermelho, mas sempre mantendo o equilíbrio das 3 cores para formar o marrom. Agora que esse verde já secou, eu venho com um verde mais escuro para fazer o sombreamento, porque normalmente as árvores têm mais luz, são mais iluminadas em cima, né? A gente está falando de uma área externa, e é isso que vai dar o volume, a sensação de perspectiva, enfim, desse pinheiro. Então eu faço esses detalhes que são áreas mais sombreadas, que geralmente estão para baixo, e cria essa ilusão. E agora é só fazer um toquezinho ali, que é o tronco, o marrom que eu já deixei pronto, e também fazer a basezinha ali como se fosse uma terrinha, enfim, os últimos detalhes. O próximo modelo é uma árvore comum e eu começo fazendo apenas o traço do tronco, porque eu vou mostrar que a gente faz uma maneira bem solta, bem leve, com um pincel bem aguadinho, e a gente vai fazer essa copa para que ela fique um pouco mais natural, a gente não precisa desenhar, somente o tronco nesse momento basta. Bom, uma vez com o tronco ali desenhado, deixando bem suave no grafite, eu vou fazer já a menção da copa, molhando, depositando gotas de água. Vocês devem estar com um pouco de dificuldade de ver aí no vídeo, porque afinal de contas a água é transparente, mas eu deixo eu não esfrego, eu deposito água e aí eu já estou formando, se vocês olharem com bastante cuidado, a ideia da copa. Vão acompanhando aí, faz uma pausa, experimenta, testa até em outro papel para depois fazer aqui. E aí com essas gotas depositadas eu venho com o verde mais claro novamente. A lógica é a mesma do pinheiro. E aí eu vou depositando o verde na mesma gota onde já estava a água, para que ela se espalhe e fique bem natural.
O legal de fazer dessa maneira é que já dá todo o movimento, uma irregularidade para a copa, mas enquanto seca ali, para a gente vir com as sombras, na mesma lógica do pinheiro, eu já vou fazer o tronco com muito cuidado para não passar muito ali para o verde, porque senão essa tinta ela vai se expandir, né? A aquarela ela se expande quando a gente encosta ali na água. E aí eu já vou fazendo o tronco com o mesmo marrom que eu fiz antes. Marrom mais quente, que vai mais vermelho, lembrando que são as três cores, né? Vermelho, o azul e o amarelo. Agora que a copa já secou, eu venho novamente com um verde mais escuro e vou fazer as sombras por baixo dessa árvore, da mesma maneira que eu expliquei ali no pinheiro. E é isso que vai dar o volume, a ideia de copa dessa árvore e toda uma complexidade, uma graça para sair novamente daquela ideia mais infantil, né, da arvorezinha redondinha em cima. E isso faz toda a diferença. E tá aí a nossa árvore comum, achei que ficou bem bonitinha, inclusive essa daí eu estava inspirada para fazer. Fiz outras já que não ficaram tão boas assim. Então a dica é vai pausando, experimenta, faz de novo, repete algumas vezes, que chega uma hora que fica bem legal. E para finalizar, eu vou fazer um coqueiro, vou ilustrar um coqueiro. De novo, eu faço o tronco, a parte mais firme da árvore, digamos assim, né? E eu só faço uma referência ao caminho das folhas em cima lá da copa, e vocês já vão ver por quê. Tira novamente o excesso do grafite com limpa-tipo. E aí a gente começa pelas folhas, pelas folhagens do coqueiro. E eu vou fazer bem livre com o pincel no sentido que eu já desenhei essas folhas. Então, por isso que eu não fiz os detalhezinhos, porque só com o pincel a gente já consegue fazer dessa maneira que vocês estão vendo. Feito isso, eu vou deixar secar novamente e já vou passar para o tronco. Esse tronco do coqueiro eu vou fazer ele um pouquinho mais claro, então vai ser um marrom amarelado, então eu acrescento mais amarelo, simplesmente. E mantendo sempre a mistura das três cores para dar o tom do marrom. Para não misturar tudo também vou deixar esse tronco secar e vou fazer os detalhes com verde escuro ali das folhas, para dar um pouco mais de profundidade. Então o miolo e algum sombreamento, as partes de baixo, para dar um pouco de movimento, de volume, né? E não ficar chapado só essa parte verde clara. Né? Enquanto eu terminava a parte de cima, também o tronco já foi secando, eu vou fazer uns detalhes, aquelas ranhuras que tem no tronco de um coqueiro, né? E dar um pouquinho de volume nos coquinhos que eu coloquei ali, enfim, fazer um pouco de sombra. Lembrando também que a parte de baixo do coqueiro é mais sombreada, na mesma lógica das outras árvores, né? E é isso, espero que tenha gostado. Foi um prazer te ter aqui mais uma vez no meu canal.
Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like também, que é muito importante para mim saber se você gostou. Até mais e até o meu próximo vídeo de arte. Tchau!